Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live das Letradas e Confinadas. Estou esperando vocês aparecerem aqui. Olá, Mari, tudo bem? Eba, já tem gente entrando. Hoje a gente vai ter uma conversa com o Leonardo Tonos. Assim que ele aparecer aqui, eu vou autorizar a entrada dele para a gente começar essa conversa. Bem-vindos, bem-vindas todos às Letradas e Confinadas. Boa noite, Paula. Olá, olá a todos. Boa noite, Mari, tudo bem? Espero que vocês gostem da conversa de hoje. Não sei se todo mundo aqui já assistiu lives das Letradas e Confinadas. As Letradas e Confinadas são um projeto de 3 pesquisadoras de literatura. Eu, a Lívia Boeloni Gonçalves, a Thalita Mochiuti Cruz, que acabou de entrar, a Cláudia Maria de Vasconcelos, e a gente faz essas lives quinzenalmente para falar com outros pesquisadores de literatura. O Léo acabou de chegar aqui, eu vou dele. Oi, Thalita, boa noite. Oi, Cláudia. Ele vai aparecer logo aí para vocês. Eba! Oi, Léo, tudo Tudo bem, Lívia? bem? Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que estão nos vendo aí do Brasil ou de outra parte do mundo. É um prazer estar aqui com as Letradas e Confinadas. Eu adoro esse nome, Lívia. O prazer é nosso. Seja muito bem-vindo aqui às Letradas e Confinadas. A gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite. Sempre no começo eu gosto de checar se você está me vendo, se você está me ouvindo. Eu estou te vendo e te ouvindo perfeitamente. Você Ah, também? então tá. Eu estou perfeitamente. Eu vou ficar segurando o microfone porque eu sempre tenho também o medo que as pessoas não me ouçam corretamente. Ah, então tá bom. Bom, Léo, super bem-vindo aqui. Eu tô vendo que tem várias pessoas já entrando aqui na nossa live para assistir a nossa conversa. Eu falei aqui no comecinho um pouco do nosso projeto das Letradas e Confinadas, e eu sempre começo falando um pouco também sobre o convidado, antes da gente começar aí a falar sobre a sua pesquisa, sobre o seu livro, que são os temas aí da nossa live de hoje. Bom, pessoal, então, para quem ainda não conhece o Leonardo Tonos, eu vou até usar uma cola aqui, porque tem muita coisa para falar. Bom, o Léo é professor de literatura brasileira na Sorbonne. O Léo foi condecorado Chevalier das Palmas Acadêmicas em 2014 e Chevalier das Artes e das Letras em 2015. O Léo, além de pesquisador e além de professor, ele também é escritor e é autor de coletâneas de poemas. A coletânea Agora Vai Ser Assim, de 2018, a coletânea Inquietações em Tempos de Insônia, em 2019, que foram livros publicados pela editora Nós. E recentemente, super recentemente, o Léo Sim. lançou o Diários em Mar Aberto, que é esse livro que eu tenho aqui, que eu acabei de ler, que eu li essa semana e gostei muito. O Diários em Mar Aberto, pela editora Folhas da Relva. Além de tudo isso, o Léo também tem uma série de outras atividades, porque ele é responsável pela Primavera Literária. Atualmente, ele é idealizador do projeto Migra, né? E se der tempo, a gente também vai conversar um pouco sobre essas outras atividades suas aqui durante a live. Bom, Léo, vou passar a palavra para você, para eu não ficar monopolizando muito. E eu queria, o título da nossa live, né, que é justamente Trânsitos Literários, né? A gente colocou literatura, imigração e outros deslocamentos, pensando não só na sua trajetória, como nas coisas que você pesquisa, né? E é justamente por aí que eu vou começar pedindo para você contar um pouco para a gente sobre a sua pesquisa mesmo acadêmica, né, que tem a ver com imigração, que tem a ver com refugiados, com a clandestinidade, que também está presente no seu livro, né, mas isso a gente pode falar daqui a pouco.
E eu ia perguntar como começou seu interesse por essa pesquisa, se você podia falar um pouco dela e em que pé ela está nesse momento. Então, essa Tá seria a bom. primeira coisa que eu te colocaria. Super bem-vindo. Então, mais uma vez, queria agradecer aqui o convite da Lívia, da Thalita, de todas letradas e confinadas, né? E Isso, eu acho que assim, esse programa que já tem mais de um ano, né, Lívia? Eu já, acho que ano. eu acho que ele traz, quer dizer, um olhar novo sobre a literatura. Então, eu fico muito agradecido, muito feliz de estar aqui falando desses meus trânsitos. Eu acho que você de fato utilizou a palavra correta, né, para identificar um pouco a minha trajetória, tanto acadêmica, a minha trajetória talvez enquanto divulgador e promotor da literatura brasileira aqui fora, no exterior, e também recentemente, desde 2018, essa nova aventura pelo fato de eu ter penetrado nas letras no processo de escrita, né? Talvez como uma resposta a um certo desgaste que eu tenho observado, talvez da palavra acadêmica, até da postura acadêmica, e também trazer, quer dizer, uma outra voz, um outro timbre, tentando aqui falar sempre talvez das mesmas coisas, mas pelo viés de um outro discurso. É, Lívia também é pesquisadora, e ela sabe muito bem que quando a gente se volta para a pesquisa, essa pesquisa, esse tema, né, se torna quase uma obsessão. Então, assim, de fato, eu tenho uma obsessão por essa questão dos trânsitos migratórios, porque não só porque essa questão atravessa também minha própria trajetória pessoal, familiar, individual, mas porque eu acredito sinceramente que o que funda a nossa humanidade são os trânsitos migratórios, né? Se a gente pensar a questão mesmo da sedentarização do homem, ela é muito recente, né? O homem, ele era o quê? Um nômade, né? A história das Américas está ligada com a questão do nomadismo, e aqui eu não falo só dos colonos, né? Processo de colonização, eu falo até do processo de povoamento das Américas, se a gente pensar os trânsitos, né, dos povos que atravessam o Estreito de Bering ou que vêm por outras regiões. O, o, a grande parte das nossas narrativas fundadoras, se a gente pensar, também se apoia no processo do translado e do trânsito, né? Por que o trânsito é tão importante? Né? Por que a migração é tão importante? Porque ela funda a humanidade, ela funda a nossa capacidade de compreensão do outro, e compreender o outro é também tentar compreender a si mesmo. É por isso que, na minha opinião, essa questão é essencial, né, digamos, dentro da história da humanidade, e é claro, hoje mais ainda por conta, vamos dizer, da situação traumática e trágica que vivem milhões de pessoas pelo mundo, refugiados, migrantes ou outras denominações que estão dando. Então, assim, eu começo a minha pesquisa, começo no mestrado, trabalhando já justamente com a questão da migração e Uhum. buscando ali, vamos ver, um viés como a literatura mais modernista ou a literatura do século XIX tinha pensado isso, né? Uhum. E porque eu me dei conta de uma certa defasagem entre a representação literária e a vivência de quem conhece o processo migratório. Então, eu fui buscar ali nos anos 20, né, como, na verdade, essa defasagem se faz de maneira mais gritante, através de um autor bastante problemático, né, que é Plínio Salgado, que é o fomentor do integralismo no Brasil, e como ele vai se servir, então, eu diria não mais de uma personagem, mas de uma figura do migrante. Acho que é importante estabelecer essa diferença entre personagem e figura, né? De um elemento, vamos dizer, esvaziado de sentido, esvaziado de concretude, para elaborar um discurso ideológico a partir desse romance, que é um romance de tese. A gente não pode esquecer que O Estrangeiro é um romance de tese, né, em que ali se conjugam, vamos ver, várias vertentes de um processo de deslocamento migratório para sustentar um pensamento proto-fascista, né? Então, assim, eu começo nesse momento então, pensando a migração na sua problemática da questão já do processo de representação, da sua defasagem. Isso É, foi no seu mestrado ainda? Isso isso foi. foi no mestrado, né? Foi no mestrado, e para o doutorado eu me volto para um outro autor que agora já se tornou mais conhecido, mas ali nos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, tinha sido um pouco ocultado dentro do nosso cânone,
que é Samuel Ravet, né? Samuel Ravet, ele próprio, eu diria que um homem de trânsitos, não só por causa da sua história, sua família de origem judaica, emigra para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. Ele também estudou engenharia, né? Estudou engenharia civil e era especialista em calcular o concreto armado, trabalha até com Niemeyer, como arquiteto também. Então, assim, ele também faz esses trânsitos, vamos dizer, epistemológicos, né? E toda a obra de Ravet é muito trágica, porque é um autor que, na verdade, praticamente se suicida, né, por conta das suas crises esquizofrênicas, vem ali buscar um elemento essencial dentro das literaturas sobre a migrância, que é a questão das fronteiras, né? Há quase uma obsessão na obra de Ravet, no sentido de buscar o espaço da fronteira como esse espaço ideal do conhecimento humano, um pouco no viés aqui do Camus, né? Lembrando aqui o mito de Sísifo, nesse espaço em que o homem moderno se dá conta do processo da consciência, como Sartre dizia, né? A consciência nasce na agonia, no processo ali das fronteiras, né? Entre vida e morte. E a pesquisa continua, né? Numa livre docência que eu apresentei em 2017, mas aí focando mais numa literatura mais recente e mais uma vez problemática nos anos 80, no processo de democratização, de transição democrática, desculpa, do Brasil nos anos 80, como naquele exato momento, no momento dos grandes embates, dos embates econômicos, né? O Brasil vivia uma grande crise econômica, nos embates ideológicos, o fim da ditadura, nos embates até afetivos, né? A humanidade confrontada ao vírus da AIDS, como naquele momento de grandes embates sociais, é chamado para resolver esses embates a partir de um viés consensual a figura do imigrante. Né? Os grandes romances dos anos 80, os romances que tiveram mais repercussão, mais impacto, os romances que foram ganhadores de prêmios, os romances que até hoje, curiosamente, são os mais trabalhados dentro da academia, que comportam mais teses, são esses romances que, em vez de falar do dissenso, daqueles anos 80, dos embates, traz uma perspectiva utópica dentro de uma, digamos, ali no pensamento transcultural de, vamos dizer, de fraternidade da nação, né? Retoma, na verdade, aquele velho mito do Brasil, do país fraterno, mas se servindo, mais uma vez, de uma figura que vai ser a figura do imigrante. Né? Então, assim, vamos dizer que esse é o percurso, né? Pontuado por aqueles momentos acadêmicos, né? Mas isso é claro que não me impediu de continuar, quer dizer, abarcando outros romancistas pós anos 80, porque eu acho que ali é onde você tem a virada também da questão da representação da migração na literatura brasileira, com uma formação de um novo paradigma e com novas temáticas que vão se inserir nesses romances, como, por exemplo, a questão das genealogias. Né? Se você pensa, por exemplo, em romances atuais como Adriana Lisboa, em que você tem o Azul Corvo, se a gente pensar no romance do Maluf, né? Marcelo Maluf, A Imensidão Íntima dos Carneiros, são romances que trazem, claro, questões de migração, de trânsito, né? Deslocamentos identitários e territoriais, mas se interrogando sobre a questão das genealogias, ou seja, de como os sujeitos rompem com o seu patrimônio histórico, né? Como, na verdade, é o sujeito imigrante, ele vai se tornar, dentro desses romances, um sujeito bastardo, né? Rompendo definitivamente com a sua história e se propulsando, na verdade, para o futuro. Então, assim, essa é uma nova modalidade que eu vejo a partir dos anos 80. E outras também, né? Outras temáticas, a gente tem também até outras modalidades de escrita, a autoficção, surgem vários romances que trabalham a questão imigratória, Tatiana Sanin-Levy com A Chave de Casa, um autor praticamente desconhecido, que é Per Jones, com Aves e Caçadores, que já traz ali nos anos 90 a perspectiva da autoficção, né? E também outras temáticas adjacentes, que eu penso, por exemplo, em Luiz Rufato, em Silvio Lisboa, lembrei de você, em que ele já vai não mais falar da imigração tradicional histórica no Brasil, mas de um processo que é ocultado até da nossa história, e do qual eu faço parte, que é o processo de emigração de brasileiros para fora do país. Né? Eu sou filho dos anos 80,
Eu sou filho da grande crise econômica, das grandes crises dos anos 80, e a minha geração é marcada por esse desejo de ruptura com a nação e do próprio processo de expatriação. E talvez Tá. seja um dos únicos romances brasileiros que falem dessa questão até hoje. Uhum. Então, você agora até tocou num ponto que eu queria abordar também, que é assim como a sua própria história entra também. Estou falando isso por conta da leitura do seu livro, Sim. né? Porque tem muito ali, não só você traz esse tema, né, para as poesias, né? Na verdade, o seu livro tem um discurso híbrido, né? Acho que a gente está Aham. falar sobre isso também, mas tem muitas referências à própria imigração da sua família, né, no livro, e também poemas para tia, para avó, o nome da a família Tonos que aparece no final, né? Aí eu, para quem entrou agora, eu estou falando do Diários em Mar Aberto. E Uhum. aí eu ia perguntar também, né, se academicamente essa sua pesquisa acadêmica, né, se também tem a ver com a sua própria história pessoal, que é um pouco isso que eu vi, né, no Diários em Mar Aberto, e se também tem a ver com essa sua própria experiência de estar fora do país há muito tempo, né? Uhum. E eu ia perguntar um pouco dessa junção entre, né, da sua própria história pessoal com a sua pesquisa, né? Se você podia falar um pouco sobre isso antes da gente entrar no seu livro, e só avisando para o pessoal que está entrando agora que quem quiser fazer perguntas para o Léo, eu também vou anotando aqui. E vocês podem perguntar, gente. Já tem até uma pergunta aqui pedindo para você repetir o nome do último romance que você citou sobre a questão da imigração dos brasileiros. Mas acho que você Ah, não estava falando de um romance específico, sim, né? sim. Eu estava falando de um romance, é o romance do Luiz Rufato, Uhum. Estive em Lisboa e Lembrei de Você, e foi publicado naquela coleção Amores Expresso, né? Tá. E o romance data de 2007, se eu não me Uhum. engano, Então foi uma né? pergunta da Maria Clara aí que você respondeu, então. Tá. Eu agradeço, Lívia, você anotar as perguntas, porque eu estou sem óculos, e para Não, não ficar tirando e colocando o óculos, eu não vejo quem está entrando ali, tá? Então me desculpem quem entrar e falar aqueles ois tradicionais das lives, eu vejo depois. Mas, de fato, assim, enquanto pesquisador, né, Lívia, a gente é a lição de casa, né? Quando a gente inicia a pesquisa, nunca falar no eu, sempre utilizar a forma neutra, o distanciamento, né? uhum. Isso é ensinado, digamos, nas aulas de iniciação científica e para todo trabalho acadêmico é exigido, eu diria, esse distanciamento que, no meu caso, começou a se tornar inconfortável a partir de 2017, quando Uhum. então eu fui confrontado aqui pessoalmente a grande crise dos refugiados na Europa, né? Mas de fato, assim, como você disse, a minha vida é marcada por esses trânsitos, né? Eu sempre falo que quem nasce dentro de uma família que conheceu um processo de trânsito geográfico, ele é marcado por um trauma, e esse trauma se perpetua de geração em geração, eu diria até um pouco naquele viés da memória, da pós-memória, né? A gente fala em pós-memória para quem, sobreviventes, né, os descendentes dos sobreviventes da Shoah, dos descendentes dos sobreviventes também digamos, de situações totalitárias, mas no caso da imigração, acho que também vem ao caso falar dessa questão da pós-memória. E aqui eu não falo só de imigração transnacional, podemos pensar até na imigração nacional, né? Famílias que migram, os candangos, a questão dos candangos, por exemplo. Há um trauma, né, dentro das gerações de filhos e netos de candangos que ainda é pouco explicitada até do ponto de vista artístico, do ponto de vista literário, né? Estou lembrando agora do belíssimo livro da Débora Dornelas, né, Por Cima do Mar, que traz essa questão para dentro da experiência ficcional. Então, assim, eu vivi isso quando eu era criança, né? Eu vivi a duplicidade de várias línguas dentro do espaço doméstico, a criação de um espaço utópico, que é a criação, na verdade, desse espaço dos meus avós que deixaram essa terra. E eu mesmo, chegando na Europa em 1980, eu vivi na pele, eu falo, o silêncio do imigrante. Eu não falava uma palavra de francês. Eu não conhecia a cidade. Eu não conseguia nem fazer o mapeamento dessa cidade, porque eu não tinha referencial nenhum. Tanto Uhum. que
Eu conheci Paris, primeiramente, de maneira subterrânea. Eu descobri Paris quando eu vi, tem um metrô. Eu sabia o que é um metrô, e eu comecei a mapear Paris por debaixo. E só depois que eu fui, então, mapear a cidade por cima. Então, eu vivi essa experiência e, como eu disse, em 2017, confrontada a crise da migrância, eu comecei a observar um pouco o desgaste, vamos dizer, do discurso acadêmico que faz as grandes catástrofes humanas. Né? Como falar de milhões, milhares de pessoas se afogando utilizando os conceitos acadêmicos? Uhum. Né? Qual é o meu direito enquanto homem branco, professor universitário, de falar também dessas mortes? Né? Então, todas essas questões me fizeram, então, voltar para a ficção e também, do ponto de vista acadêmico, trazer um texto, eu diria, menos rígido, talvez um pouco mais ensaístico, né? Tentando trazer também para dentro do texto acadêmico uma coisa que é banida, que é o afeto. Né? E eu acho que em tempos de crise, como os que estamos vivendo hoje, não só crise política, crise econômica, crise sanitária, eu acho que esse afeto nos faz falta. Então, por que não, justamente, fazer desses textos esses espaços híbridos, como você disse? Então, no Diários do Mar Aberto tem essa perspectiva. Então, assim, é de fato um mergulho na história contemporânea, né, na história atual, recente, na história também de imigrantes, que esse tema volta, e também na minha história traumática ou somente afetiva, pessoal. E aqui eu quis, de fato, privilegiar não tanto as figuras tutelares maternas e paternas, mas as figuras mais ancestrais, e no caso a figura das avós. Duas avós, né? Que é a avó italiana, que é a avó Luídia, né? E a avó Silvina, que aparece muito pouco, ela aparece quase apagada, por uma outra razão, porque a história portuguesa da minha família, ela também se apagou no tempo. Então, para retratar esse apagamento, ela aparece muito em filigrama ao longo dos textos. E também por uma outra razão. Essa avó nunca poderia ler os meus livros. Essa avó era analfabeta. Minha avó Silvina, portuguesa, era analfabeta. Então, é uma maneira também de dialogar e trazer outras questões através, vamos dizer, desse discurso híbrido, como você fala, desses trânsitos múltiplos. Porque o que eu achei muito legal, o seu livro me tocou muito, assim, viu, Léo? O que eu achei muito interessante como você manipula, eu falei discurso híbrido porque eu achei interessante como você manipula outros discursos e consegue, através dessa manipulação, fazer um texto que nos afeta, né? Então você traz, por exemplo, falas de políticos, você, né, tem ali o Bolsonaro, tem ali o Trump, né, medidas do Trump, tem coisas, tem notas de rodapé explicando, né, situações. Por exemplo, tem um poema que eu gostei muito, que é o do mar, né, que você fala de tudo que o mar é, tudo que o mar representa, até chegar nos afogamentos dos refugiados, né? Então, eu acho que esse discurso híbrido, não nesse caso, mas em outros trechos também, você consegue causar esse afeto. Eu estou dizendo afeto no sentido da gente se conectar com essa história dos refugiados e tal. Tem um outro poema que eu gostei muito, que é quando você traz a fala, você traz o relato de um fotógrafo. Aquilo eu achei muito impactante, assim, quando você traz um depoimento, né? Você coloca um título, Sim. se não me engano, é a primeira vez, como se fosse a primeira vez, e aí tem o relato desse fotógrafo que chega para ele vê crianças mortas ali que ele tem que fotografar. E aí o poema toca nessa questão de que às vezes a gente vê tanto as mesmas imagens que a gente não se afeta mais por aquilo, né? Fora que você traz histórias, né, de pessoas que se suicidaram, né? Então eu achei muito tocante como você traz essa questão que eu imagino que começou lá com a sua pesquisa num discurso literário, né? Isso eu gostei muito. E era essa a pergunta, né, que eu tinha, mas acho que você acabou respondendo, que era de como o acadêmico e o poeta, o acadêmico e o escritor, onde eles se encontravam, né? Como eles se encontravam
e se isso foi pensado quando você escreveu esse livro, ou se não, se é uma coisa que essa mistura dos discursos. E eu Então, vou. Diga, diga. não, fala, porque eu falo muito, fala, Lívia. Não, não, eu só ia emendar isso numa pergunta que apareceu aqui antes que eu esqueça, de alguém que pediu para você falar do seu projeto com a professora Regina Dal Castanhe, que Sim, você também puder falar um pouco para a gente, foi uma pergunta que apareceu. tá bom, então. Então, assim, começando, como que nasce esse texto? Então, eu sempre fui uma pessoa, eu diria, como talvez um geminiano puro, também multifacetada, né? E todos esses, o professor, o acadêmico, o promotor da literatura, aquele que começou a escrever, eles, na verdade, às vezes ficavam em conflito. Porque, enquanto acadêmico eu tenho que escrever dessa maneira, enquanto promotor eu tenho que ter essa atitude. E nesse livro, de fato, eu quis me expor mais, né, não me servir, vamos dizer, desses freios, né, dessas proteções, e expor mais a minha afetividade e deixar e fazer assim surgir à tona todos esses diferentes Leonardos Tons que me compõem, né? Uhum, Então talvez essa questão dessa hibridez. E esse livro também nasce num momento bastante particular, que é o momento da pandemia, né? sim. Assim, eu não é um livro que fala da pandemia, mas é um livro que fala dos impactos da pandemia. E o primeiro impacto da pandemia foi esse, o que eu chamo desse ensilamento do sujeito, né? O fato de nós nos fecharmos dentro dos espaços. Em vez de nos exilarmos para fora, nós nos ensilamos para dentro dos nossos espaços domésticos, e nesse processo de ilhamento do sujeito, emocional, social, nós fomos confrontados a nós mesmos, né? A Uhum, nossa própria alteridade. E então eu comecei a pensar muito sobre isso, e todos os dias eu comecei a escrever escrever um diário, né? uhum, Não de forma muito organizada, eu escrevia onde dava, num caderno, numa folha, para tentar refletir sobre aquilo, o processo mesmo que eu estava vivendo. E esse diário foi tomando forma, pouco a pouco, né? E foi tomando forma de várias maneiras, né? Essa maneira, como eu digo, eu estava trabalhando sobre um texto, então eu anotava trechos desse texto, sob a uhum, forma, então, você que vai aparecer talvez notas de rodapé, ou sob a forma de epígrafes. Eu comentava textos ou observações do que eu via, do que eu assistia, e pouco a pouco me dei conta que, de fato, eu estava escrevendo um diário. E eu uhum, comecei a pensar na forma do gênero diário, que, aliás, é cada vez menos trabalhado, cada vez menos exposto, né, no mundo uhum, contemporâneo, né? O diário, aquela questão do você escrever todos os dias, de você, na verdade, é, uma escrita um pouco mais automática, de você trazer a afetividade, a questão talvez também de uma busca ou de uma reflexão desse percurso, de um descobrimento de alguma coisa em relação ao mundo ou a você próprio, e o próprio diário como espaço híbrido, né? O que caracteriza o diário, na verdade, é o processo dessa hibridez de vários discursos. Então, uhum. começou a tomar forma esse diário, né? Só que, não sei se você percebeu, Lívia, nesse meu diário falta alguma coisa, que é primordial para o diário. Você vai falar que são as datas? O São quê? as datas. São as datas. Philippe Lejeune já falava, diário, né? Sem datas não são diários, né? Uhum, Por quê? Porque quando eu comecei eu anotei com todas as datas. Eu tenho a primeira versão, são todas as datas. Todo dia eu escrevi alguma coisa. Só que, naquele momento, naquele primeiro confinamento, em que nós, durante 4 meses, não saímos de casa, não sei se isso aconteceu com você, mas eu perdi a noção da cronologia temporal. Eu não uhum, sabia mais o que era dia, o que era noite, o que era uma segunda-feira, o que era uma terça-feira. Então, uhum, por que escrever um diário e querer anotar essa cronologia se eu mesmo não conseguia mais entendê-lo no meu cotidiano? uhum, Então, a primeira reação foi eu apaguei todas as datas. Aí ficou um texto muito confuso. Mas eu uhum, precisava sempre de um cabeçalho, né? Então eu pensei assim, mas a nossa cronologia ela é muito artificial, né? Etienne Klein já falava, né? A questão do tempo. O que é o tempo, né? Sem querer entrar no discurso dos filósofos, mas assim, se o nosso relógio parar, o tempo não para, né?
O relógio é uma maneira artificial de calcular o tempo. O nosso tempo de datas, o tempo gregoriano, também é uma maneira artificial. E há outras maneiras de se pensar o tempo. O tempo no mundo islâmico, o tempo no mundo judaico, o tempo no mundo indígena, o tempo dos inuitas, o tempo iorubá. E eu comecei a pesquisar de maneira um pouco caótica essas outras maneiras de se pensar o tempo. O tempo dos provérbios. Os provérbios também marcam uma temporalidade. Né? Uhum. E eu fui anotando, 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 e muitas dessas anotações se transformaram depois em outros textos. Eu fui complementando essa maneira de perceber o tempo. Então, aqueles cabeçalhos são as minhas anotações temporais, né? Essas outras anotações temporais, e para que o meu leitor também se perca nesses outros mundos, nessa outra temporalidade. Então, assim, se o leitor Uhum. quiser realmente saber, isso vem depois, isso vem antes, não, ele não vai saber. Ele deve Uhum. também se perder nessas temporalidades, como também, pouco a pouco, vai se perdendo nesses diversos discursos. Essa é a reflexão teórica, né? Aham. Mas o Você texto falou que não... a pandemia, mas a gente percebe uma coisa da pandemia, assim, quando você Sim, lê o livro, né? Dá para perceber, principalmente nessa questão do tempo, né? Do tempo que, né? Da falta dessa percepção do tempo. Eu acho que isso aparece no livro, acho que dá para perceber que é um livro que acolhe essa questão do momento da pandemia. Isso é uma coisa que sim. dá para. O Mas, de tempo e o novo, espaço também, né? O espaço, esse enclausuramento, não sei, há uma certa claustrofobia dentro do texto, né? uhum, uhum, Talvez os momentos de grande respiro sejam esses momentos do mergulho na minha memória familiar individual, né? Que aí uhum, você traz à tona a afetividade e isso traz, na verdade, aquele, eu falei uhum. francês, soulagement, você se acalma, na verdade, né? Mas, de fato, há também esse enclausuramento, né, do sujeito, e eu também tenho que transpor poeticamente, essa é uma outra questão, né? Uhum, Eu não sei o que eu escrevo, Lívia, assim, o meu editor vai falar, não, você escreve poesia, né? Ele colocou o livro na categoria poesia, mas eu não sei se isso é poesia, sim. né? Não, eu concordo. Aliás, né? Aham, Aliás, nós sabemos que os gêneros acabaram, né? Os gêneros literários. Então, sim. na verdade, é o mercado que dita hoje quais são os gêneros. Mas, então, de fato, você tem textos que são epígrafes, você tem textos que são quase jornalísticos, e daí a Uhum, necessidade também de trazer as próprias notas de rodapé, né, para uhum, você vai estabelecendo vários níveis de discurso e de diálogo com o seu leitor. Né? uhum. Essa é a perspectiva, de fato, de elaboração final, uma vez que eu tinha terminado 3 cadernos de diários durante esse longo processo de pandemia. Uhum. Não sei se a gente coloca agora, você comentar um pouco o projeto com a professora Sim. Regina. Teve um pedido também de você ler alguma coisa do livro. Não sei se você está com o livro aí, você Tô, tá. eu tô com Então, vários livros, eu preparei tudo aqui. não, eu acho que talvez agora, antes da gente passar para um outro assunto, talvez você possa falar um pouco do projeto com a professora Adal Castanhe e ler algum trecho do seu livro depois, né? Que Tá. acho que Qual trecho que você gostaria que eu lesse, Lívia? está curioso aí. Nossa, olha, eu anotei várias coisas aqui que eu gosto. Eu gosto muito daquele caixa sem ponteiros, mas é muito grande. Eu acho que é muito grande. Eu anotei vários aqui, Léo. Eu posso ler o Caixa Sem Ponteiros, mas eu corto algumas partes. Pode ser? Eu gosto também daquele que você. Ah, não, bem os que eu escolhi aqui são enormes. Então é melhor você escolher. Olha, tem, assim, tem, tem vários também que eu gosto. Bom, eu vou primeiro responder, então, a pergunta sobre a professora Regina Cassem, depois eu leio algum aqui. É, da professora Regina Castanha, o encontro com a professora foi assim, fundamental na minha pesquisa. Né? Eu me encontro com ela em 2007, num colóquio aqui em Paris, e ela já estava trabalhando com aquele mapeamento então das personagens da literatura brasileira e também dos autores na ficção brasileira. E aquilo lá foi assim fundamental, que eu finalmente encontrei um grupo
que pudesse me acolher um grupo de pesquisa e que estivesse pensando justamente essas defasagens entre questões de representação e, digamos, o que é a nossa sociedade, e a questão também da defasagem da própria de representação das personagens, né? Então eu começo a trabalhar com a professora e eu participei havia vários grupos de trabalho e eu sempre trabalhei num grupo de trabalho sobre questões migratórias, né? E foram várias contribuições até hoje. Mas assim, eu acho que o trabalho da professora ele é fundamental para se pensar, e os resultados dela fizeram, na minha opinião, que houvesse muitas alterações, né, dentro do próprio campo literário. Inclusive, ela escreve a orelha do livro, né? Ela escreve a orelha Inclusive, do seu livro. e eu me sinto muito honrado. Não, eu ia mudar meu pedido aqui, que tem eu falei daquele poema do mar, né? Que é esse Na Hora da Muda, Sabiá Não Canta, né? Não sei, talvez esse Pode ser. pudesse ser esse. A Thalita também pediu um aqui, mas não sei, o tempo passou na janela. A Thalita pediu. Você pode só me lembrar as páginas, por favor? Olha, esse Na Hora da Muda, Sabiá Não Canta, é na página 67, Tá. 67. Como ele é um pouco longo também, eu vou fazer alguns cortes, pode ser? Claro, à vontade. Tá. Então começa assim. Desculpe. Na hora da muda, Sabia não canta. Il mare non è fiume che sai in viaggio, è acqua selvatica, di sotto è vuoto scatenato e precipizio. O mar não é um rio que conhece a jornada, é água selvagem por debaixo, é um vazio desencadeado e precipício. Minha tradução, Henrique de Luca, Alessandra, Paris, Gallimard, 2012. Imagine o mar. Imagine o seu mar, imagine um mar para além do mar, imagine o mar para além de tudo que é mar, de tudo o que você conhece de mar, tudo que se identifica como mar, no mar. Imagine o mar além mar. Imagine o mar e dele retire o seu invólucro de mar. Do mar, retire suas camadas de mar, as cascas de suas ondas. Retire do mar o vai e vem das retinas, que pelas ondas se retiram, das ondas do mar. Retire o mar. Retire o mar e dele se retire. Retire-se do mar para descobrir o mar de tudo que o cerca, de tudo que o aprisiona. Descubra o mar de tudo que o cobre ou encobre. Descubra o mar do seu tempo de mar, de seu devir de mar. Informe ao mar a sua familiaridade memorial de mar. Ao mar, informe a sua memória abismal de mar. Memória que ao mar não se conforma, e deforma as habilidades do mar, de um mar que se propaga, mar que afaga, mar que apaga as inaudiências do mar. Não resista ao mar. Não resista ao olhar do mar, não resista o olhar para o mar e a escutar o mar, que devora o olhar. Não resista ao seu olhar mar. Pelo mar flutue. O mar flutue, no mar flutuem as costas do mar, flutuem as suas sendas e as sedas do mar, flutue o mar até dele se inebriar, seu perfume se embebedar, flutue o perfume de mar, o perfume das conchas do mar, flutue pelo perfume de um mar em conchas. Caminhem pelas conchas do mar. Caminhem os caminhos de colchas do mar, caminhe o seu caminho de mar, até encontrar o mar, até encontrar um outro mar, outros no mar, outros que se procuram pelo mar, e por outros procuram no mar, que se agarram no mar, que se desgarram do mar, no mar. Agora, imagine esse mar numa tarde de outono. O mar e suas folhas de outono, um mar de folhas de outono, 33.293 folhas que navegam o mar, que se perdem ao mar, folhas que se afogam no seu mar. Nota de rodapé. O jornal alemão Der Spiegel publicava em novembro de 2017, em sua folha dominical, uma extensa lista que compreendia mais de 48 páginas e nas quais detalhava os dados disponíveis acerca dos 33.293 afogamentos de refugiados e imigrantes ocorridos entre 1993 e maio de 2017. Muitas das pessoas figuravam na lista sob a intitulação de NN para nome inécio, nome desconhecido. Eu tenho essa lista em casa.
Você tem. Eu É. tenho, várias vezes eu voltava essa lista, eu fico percorrendo essa lista, né, Uhum. imaginando, dando nome, né, um pouco como, na verdade, a ideia aqui é de dar um mínimo, uma sepultura para esses nomes desconhecidos. Uhum. A gente tem um outro pedido da Thalita, que é um poema que está na página 26. Aí eu vou acolher aqui o pedido da minha colega letrada confinada. Tá, O tempo passou na janela sem Carolina. E aí tá depois a bom. gente volta para as minhas. Eu tenho mais umas perguntas para fazer para você aqui, mas dá tempo de Tá, ler mais. tá. E eu deixo um beijão aqui para Thalita, tá? Com umas saudades. Então diz o seguinte: o tempo passou na janela sem Carolina. Compete à lei federal regular a entrada de estrangeiros no país, estabelecendo as condições individuais de seu ingresso e favorecendo ou limitando as correntes imigratórias que forem julgadas úteis ou nocivas ao aperfeiçoamento da raça a outros interesses da nação. Decreto 19.482 sobre o Estatuto dos Estrangeiros, promulgado em 12 de dezembro de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas. Você leu seu nome escrito pela trêmula letra da avó que a história imprimiu na folha de um caderno qualquer. Você leu o vestígio do seu nome pela minúscula letra da avó que mal sabia ler ao sulcar a diminuta memória. Você lê a tênue memória da avó e de suas memórias sem memórias do seu tempo. Você lê a memória da avó, lê uma memória e se pergunta: que memórias tem o tempo do tempo? Do tempo que passa, que perpassa o tempo? Que memórias tem a memória do seu tempo? Do tempo sem memória, de nossas memórias sem tempo? Thalita está agradecendo aí a leitura do poema que ela pediu. Léo, continuando aqui a nossa conversa, se o pessoal também tiver mais perguntas, pode colocar, pode escrever que eu estou atenta. Você começou falando um pouco sobre isso, você até citou alguns autores, mas eu ia, te perguntar como que você vê atualmente esse tema aí da sua pesquisa, sendo abordado pela literatura, seja estrangeira, seja nacional, se tem algum livro, alguma coisa que te chamou a atenção recentemente na abordagem desse tema, ou se não, né, o que você tem observado a esse respeito, porque eu, quando, né, eu comecei a me preparar para essa live, pensar nesse tema, eu fiquei também pensando qual era a última coisa que Uhum, eu tinha lido, né, e aí eu lembrei do último livro contemporâneo que eu li que tinha essa questão foi o livro do Julian Fuchs, A Ocupação, né? Porque tem, né? Maravilha, que é um livro que também me uhum, emocionou, que eu gostei muito de ler e que toca nisso, né? Não só da uhum. coisa da moradia, mas também tem um personagem que é um refugiado sírio, né? Que ele acompanha, que tem um diário. Então, assim, o livro mais recente que eu li, que tinha a ver com essa questão, foi esse livro do Julian, mas eu não consegui lembrar de muitos outros, né? Mas aí é uma questão minha, né? Aí o que eu ia pedir é se você, né, podia falar, né, como você está vendo o tratamento desse tema hoje na literatura. Então, Lívia, eu lembro que eu, na verdade, em 2017, eu participei de um colóquio, de um encontro, em que justamente eu tocava nesse ponto, né, falando assim, que eu queria começar uma pesquisa sobre como a literatura brasileira estava pensando. Refugiados, eu não gosto de utilizar esse termo, né, Uhum, mas eu gosto de utilizar, digamos, os sujeitos oriundos desses novos movimentos migratórios, né, e eu me deparei naquele exato momento com um grande vazio, né, porque, digamos que os grandes autores, né, os grandes que estão, assim, sendo lidos, não traziam esse tema. uhum, E aí a gente tem uma contradição, né? Sobretudo se a gente pensar que a literatura brasileira, né, um dos temas centrais da literatura brasileira é a questão imigratória. Né? Ela nasce em meados do século XIX, lá com os sargentos de milícias, né, os uhum, portugueses dos barcos, né, percorre praticamente toda a literatura brasileira. Os grandes prêmios da nossa literatura atual
geralmente comportam um livro que trata sobre imigração. Livros sobre imigração se vendem, nós temos depois novelas, filmes, então assim, é um tema, né, que atravessa, que faz parte da nossa cultura e também faz parte desse imaginário da nossa suposta fraternidade. Né? Uhum. E já nos anos 90, os anos 2000, eu já comecei a observar como nós voltamos para a literatura tradicional e esquecemos essas novas rotas migratórias. E até hoje. Você lembra de algum livro que fale, por exemplo, dos bolivianos em São Paulo? Não. Quais são os livros brasileiros que tratam, por exemplo, dos angolanos no Brasil? Ou dos Uhum. nigerianos? Ou dos senegaleses? São poucos. Né? São Uhum. poucos. Então, em 2017, eu tenho um texto, né, em que eu falo, eu alerto, né, para essa ausência e em contraponto com o que se faz aqui fora. O tema da imigração, eu diria que até se tornou um tema de mercado. Né? Uhum. Mais de 1.500 publicações em alguns anos. Né? É um tema porque as pessoas querem entender o que está acontecendo na Europa, mas ao mesmo tempo também é um tema que vende. Né? Uhum. Então, assim, a partir de 2017 eu comecei a mapear, né? E há textos importantes, assim, há textos que já que formam, eu diria, um paradigma. Em próprio 2017, a gente tem um conto do Itamar Vieira, né, que agora ele republicou na sua última coletânea, do Doramar, em que ele traz pela primeira vez, talvez, a presença de refugiados senegaleses na Bahia. E a partir É, daí eu vejo alguns. uma coisa, porque a Luciana Araújo Marques, está justamente fazendo esse comentário, né, do livro do Itamar. Ela falou, foi o último que eu li que trata desse assunto. Ela cita aqui, Doramar ou a Odisseia. Né? Justamente, né, justamente. Mas você tem, desde então, mas você tem outros livros e, sobretudo, muitas vezes em gêneros um pouco periféricos. Por exemplo, a questão da literatura infantil e juvenil. Né? Talvez um livro fundamental é o livro da Marie-Ange Bordas, que muitas pessoas esquecem, que talvez seja um dos primeiros livros para a literatura infantil que trata, né, da questão dos campos de refugiados a partir de uma experiência em campo. Ela, na verdade, ela trabalha com refugiados há muitos anos. E, aliás, é um livro belíssimo. Um outro livro também dentro da literatura infantil é O Cometa é um Sol que Não Deu Certo, do Tadeu Sarmento, que foi prêmio SM e que também trata dessa questão, da questão do encampamento do sujeito contemporâneo. E aí você tem, né, na prosa, Itamar, atualmente você tem Paulo Vicente Cruz, na sua antologia de contos, também tem um conto de refugiados, e é claro, o Julian Fuchs, que Uhum. não vai somente. Você sabe que esse livro é oriundo depois da residência literária em que ele faz Sim. no Hotel Cambridge, né? Ter Sim. toda aquela experiência também com refugiados. Né? Mas ele, o que é interessante no Julian Fuchs, né, de maneira muito inteligente, como sempre faz o Julian, ele não vai representar o refugiado. Ele vai, na verdade, questionar o nosso olhar sobre o refugiado. E parece que aqui é um dos viés dessa nova literatura. Não vamos mais representar aquilo que é o minorizado, aquilo que é o sujeito que vive de maneira precária, isso nós já temos nas mídias, de maneira Uhum. muito recorrente, vamos nos indagar como nós não somos capazes de ver esse sujeito precário. Né? E Uhum. aqui a gente pode estabelecer até a relação, eu diria, entre a literatura e as artes plásticas. E na poesia. Né? Na poesia a gente tem a Prisca Augustoni, eu sempre esqueço o nome do livro dela, que é o Mundo Mutilado, né, que foi recentemente publicado, que trata dessa questão. A Francesca Cricelli, com Repátria, que também já tinha tratado isso há alguns anos Uhum. atrás, e um mapeamento que falta ainda ser feito, que é a questão do teatro. Né? O teatro, né, há muita produção sobre refugiados, com refugiados, e que trazem à tona essa questão. Mas, assim, é um tema, eu diria, periférico, que tem ganhado espaço, né? Claro, de maneira não tão gritante como aqui na Europa, e eu não acho que seja também somente por causa de questões que o trauma, a tragédia é maior na Europa do que no Brasil. A trauma e a tragédia é tão grande na Europa quanto no Brasil. Talvez seja uma questão de preocupações também da sociedade brasileira, né? Como já tem tantas preocupações, então acho que talvez sejam outras questões que estejam percorrendo agora a narrativa mais contemporânea. Uhum. Ah, muito legal.
E uma outra coisa também que eu queria incluir aqui na nossa conversa, já que a gente está falando dos trânsitos literários e dos seus próprios trânsitos literários, né? Você é professor de literatura brasileira, né? Eu tenho Sim. essa curiosidade do o que que os seus alunos leem, o que eles acham do que eles leem, se você leva contemporâneos, como que é esse seu curso de literatura brasileira Literatura. no Sorbonne? E teve uma pessoa que perguntou aqui se você dá algum curso online. Não, foi uma pergunta que passou aqui. Olha, o curso online, na verdade, durante a pandemia, fiz uma série de onlines, né? Eu acho que fui um dos primeiros a fazer lives, que eram, na verdade, para os estudantes do Brasil do secundário. Nós não estamos fazendo cursos online na Sorbonne, são mais essas lives, esses encontros mesmo. Mas como que é ensinar literatura brasileira para os estudantes que têm o Uhum, português como língua estrangeira? Tem o professor Meira, lá dos Estados Unidos, ele lançou um livro muito interessante, chamado A Primeira Aula, o primeiro dia de aula para esses professores que trabalham fora. Ele traz uma coisa que é bem interessante, né, eu acho, que é a não necessidade de nós pensarmos o cânone. uhum, Então, se no Brasil, na universidade, você tem literatura 1, 2, 3, 4, 5, seguindo toda a cronologia, e a literatura contemporânea fica lá um apêndice no final do seu curso, aqui fora você já não tem essa necessidade. Né? O uhum, estudante ele não tem a necessidade de construir esse cânone cronológico. Então, nós trabalhamos mais com algumas temáticas que nos parecem importantes para se entender o Brasil na sua história, o Brasil contemporâneo e, sobretudo, talvez em diálogo com a própria situação do estudante aqui na Europa. Então, só para dar um exemplo, esse ano, que eu vou dar na minha sala de aula. Para a literatura 2, ou seja, o estudante que está no segundo ano, né, muitas vezes que tem um nível B1 ou B1 ou B2 em português, no primeiro semestre ele vai começar com Carlos Drummond de Andrade, né, antologia poética, e no segundo semestre ele vai mergulhar no naturalismo, né, com a Luísa Azevedo, porque é um texto divertido, apesar, né, de problemas lexicais, e que traz já, claro, a questão da questão, vamos dizer aqui, do racismo, né, uhum, e também porque o estudante francês tem uma ligação muito íntima com o próprio naturalismo. Então, assim, ele não uhum. vai precisar entender o naturalismo, ele vai ler o naturalismo brasileiro a partir das suas especificidades, mas também a partir de um aparato teórico que ele já obteve no secundário. No Uhum, terceiro ano, eu dou Hakushicha de Adriana Lisboa, Steven Lisboa, Lembrei de Você, de uhum, Luiz Rufato, e no segundo semestre eu vou dar o Itamar Vieira, desculpa, Itamar Vieira, o Torto Arado, porque são temáticas também que têm, que dialogam com questões da sociedade francesa, né? uhum, A questão, na verdade, racial, racismo, a racialização da sociedade, né? Então isso permite que eu traga, por exemplo, Djamila Ribeiro para as minhas aulas, outros pensadores, Milton Santos. Então, assim, uhum. como se constrói, a gente não constrói em termos de cânone, a gente Tá. constrói em termos dessa adequação da aptidão linguística e Uhum. dos interesses do momento. Ah, muito bom. Eu tinha essa curiosidade sobre o seu curso também, e apareceu aqui também como uma pergunta. E uma outra coisa que eu também queria te perguntar é sobre os eventos, né? Que, por exemplo, a Primavera Literária, que é um evento que acaba divulgando né, os autores brasileiros aí, ou esse seu novo projeto, que é o projeto Migra, né? E eu queria que você também falasse um pouco sobre esses dois projetos, o da Primavera e do projeto Migra, que também está dentro aqui da nossa temática. Sim, isso nasce assim, uma outra vertente de Leonardo Tonos, porque assim, uma também das especificidades de você ser professor de português fora do Brasil é que você se torna um pouco, não um embaixador, mas um representante dessa cultura, no Uhum, processo, é claro, de divulgação dessa cultura. Então nós somos chamados muitas vezes para dar palestras, eu mesmo fui curador do Salão do Livro de 2015, quando o uhum, Brasil foi convidado, então a gente já vive mais ou menos esse trânsito. E é claro, eu sempre trouxe autores contemporâneos para dentro das minhas salas de aula. E naquele auge, naquele momento de euforia, de exportação da literatura brasileira, eu falo sempre exportação, não internacionalização, porque foi uma questão uhum. mercadológica que estava por detrás. No auge ali,
dos anos 2013, 2014, então eu decido criar um evento dentro da universidade, mas com um objetivo que não é somente um festival, um objetivo pedagógico. A ideia é que os estudantes participassem na preparação desse evento e que os autores também se implicassem nesses encontros, porque é muito fácil para um autor brasileiro dialogar com um estudante brasileiro. O Uhum. referencial é o mesmo. Né? Mas como ele vai falar do seu livro para um estudante, primeiro, que mal sabe formular frases em português Uhum. e que praticamente não tem o conhecimento, né, que teria um estudante brasileiro. Então, assim, também é um desafio para o próprio autor nacional. Então aí eu crio, nesse momento de euforia, a Primavera Literária, que primeiro ficou centrada na Sorbonne e pouco a pouco se internacionalizou, né? Uma vez que se tornou um evento itinerante, que a gente então acabou percorrendo países europeus, e depois fomos para os Estados Unidos, para o Canadá, e 2020, né, e nós iríamos para a África, iríamos para o Senegal. Né? Que Até o legal. Itamar já tinha aceitado ir para o Senegal com a gente, mas infelizmente então tivemos que anular tudo por conta da pandemia. Uhum. E então, face à pandemia, a impossibilidade de realizar a primavera, porque um dos aspectos da primavera que eu sempre coloquei em pauta, que é o encontro presencial. É necessário o encontro presencial. Né? É o encontro em sala de aula. Diante dessa impossibilidade, então eu falei assim, eu queria ainda continuar a fazer um projeto, então eu trouxe, né, as questões migratórias, não só migratórias, eu penso aqui a migração em todos os sentidos, né, para esse projeto que também se constrói pouco a pouco, mas não só voltado para a literatura nacional, uma vez que tem autores, atores da sociedade civil, canadenses, franceses, tunisianos, nigerianos, então, que fazem parte desse projeto, que todos os meses, a gente vai retomar agora no mês de setembro, traz então esses encontros de forma remota pela nossa plataforma. Uhum. Ah, muito bom, muito legal. Eu tô vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Por enquanto não tem. A gente já bateu aqui 1 hora de live, são quase 7h30. E se não tiver mais nenhuma pergunta, sempre no final eu pergunto para o convidado se tem alguma coisa que eu deixei de abordar, que você quisesse falar, ou se você tem alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente encerrar aqui a nossa conversa. Passo a palavra para você. Não, eu primeiro queria agradecer o convite, acho que assim, é sempre uma grande generosidade, né, a sua, né, de todas as letradas e confinadas, agradecer também aos ouvintes, que é uma generosidade, as pessoas nos ouvirem hoje, apesar dos cansaços, apesar de tudo que estamos vivendo, né, e talvez acrescentar, talvez com leitura, eu sempre gosto de ler, né, Ah, pode ler. porque eu acho que isso diz muito, muito mais atualmente do que finalmente falar coisas muito teóricas. Eu vou ler. Você tem algum preferido ou não? Deixa eu ver aqui nas minhas marcas. Eu gostei também daquele, que na verdade é um poema que eu achei forte, que é aquele O Agora que Demora Como Nunca, né? Que Uhum. tem também, que na verdade você acaba, né, tornando vivo pra gente né, essa pessoa que se suicidou. Eu gostei muito desse. Deixa eu ver quais outros. Eu achei. Tem um poema, Léo, que eu achei também, que eu achei que eu me identifiquei, acho que todo mundo se identifica, que eu imaginei que você escreveu falando da experiência do Uber, né? De estar, eu não sei se foi isso, mas assim, tem um poema que tem uma pessoa que está sendo transportada, né? Imaginando como seria a vida daquele motorista. Mas eu não sei, eu vou deixar você escolher aí algum que você acha que tem a ver Tá, aí com. você lembra? Esse é o da Isa, na verdade, né? Ele é um pouquinho longo, mas eu gosto também dele. Deixa eu ver aqui onde que tá. Você lembra a página? Eu não anotei. Esse daí.
Não, deixa eu ver, acho No que esse eu táxi, eu achei. Isso, no táxi. É a página 18. Eu achei aqui. Na verdade, vi. esse encontro aconteceu. Na verdade, então, assim, tem alguns textos também que datam um pouco de antes do processo pandêmico, mas que eu quis trazer porque também foram alguns encontros. Não sei se você percebeu nesse livro, a Regina até apontou isso muito bem na introdução que ela faz. Eu sempre estou em trânsito, ou estou em espaços, né? No Hum, ônibus, eu adoro andar de ônibus, aliás, ônibus, táxi, a pé, no barco, né? Há sempre essa movimentação. E de fato, assim, isso aconteceu. Eu peguei um táxi, uma taxista, chama Isa, e eu ainda não me encontrei com a Isa, preciso ver se ainda trabalha naquele ponto de táxi em São Paulo, ela trabalhava ali na estação do Ipiranga, né? uhum. E E eu estava aquele, muito nervoso. tem também, você fala de um rapaz na Avenida Paulista que te pediu um copo d'água e um abraço, isso também, imagino que tenha acontecido. Isso Não. também aconteceu, foi Paulo Henrique, que eu encontrei, na verdade, na Paulista, um dia andando com a minha mãe, e esse rapaz me para na minha frente, ele vem, né, assim, muito mal vestido, cheirando muito mal, ele para na minha frente e fala: Tio, me dá sua água e um abraço. Uhum. Eu desmontei naquele exato momento, eu dei água e eu abracei esse rapaz. E aí depois nós nos sentamos e ele contou a sua história, que é uma história trágica, né? Conversamos muito tempo e eu quis trazer a memória desse encontro também, né? Uhum. Uhum. Mas, e de Isa, assim, foi um encontro mais divertido, porque assim, eu estava naquele dia muito irritado, muito nervoso. Quando eu entrei naquele táxi, eu queria voltar para casa com fome, não queria conversar com ninguém, queria pôr o meu fone de ouvido, Uhum. e eu vi uma mulher com uma cabeleira ruiva imensa, e quando ela Uhum. fala com um sotaque, né, de alagoana, boa noite, meu senhor, aquilo me iluminou o táxi, me Uhum. iluminou a corrida entre o Ipiranga e São Bernardo do Campo, onde reside minha mãe. E aí Uhum. eu cheguei em casa e eu quis transcrever essa experiência, então, que diz o seguinte: então, num táxi de agosto às 21 horas. De Isa, nada sei ao entrar no carro, ao fechar a porta e afivelar o cinto. Consulto o silêncio das horas, 14 quilômetros e 20 minutos, como indica o painel do carro para ser preciso. Isa irá me conduzir ao meu destino, por isso lhe agradeço e me submeto à indiferença que nossas vidas cela, um para com o outro sem o outro. Vivemos o pragmatismo das conveniências, Isa e eu. Nesse mútuo desconhecimento, vivemos a efemeridade que nos une e nos protege um do outro dos outros. Talvez Isa goste de sorvete. Talvez Isa viva uma desilusão amorosa. Talvez ela se preocupe com a saúde da mãe e como pagar a mensalidade da escola do filho. São tantas as possibilidades que se apresentam a Isa e a mim sem o comprometimento de as testemunhar. Isa exploda após o nosso encontro, que Isa seja baleada, que cheire cocaína, pouco me importa que Isa morra. Dela, só me resta a funcionalidade que exijo nesse táxi ao atravessar a cidade rasa, seus 14 quilômetros e meus 20 minutos. Assim o é, assim há de ser. Em breve, colocarei os fones de ouvido, ignorando os gostos musicais de Isa, que de mim tão pouco espera que a interrogue sobre as aporias do tempo. A imanência das coisas não atinge Isa, que não assistiu da novela ao último capítulo. Das antonomias de nossas experiências esbarramos, Isa e eu, na vertigem de uma existência que todos os dias, dia após dia, se anula um pouco mais. 14 quilômetros, 20 minutos e um banco que nos separa. Isa tão perto, que já é outra Isa, toda outra. Dos precipícios de Isa nada saberei, nem do gosto acidulado da terra em seus lábios, quando Isa os peixes arpoava, os afetos arvorava. 14 quilômetros, 20 minutos, e os cabelos dourados de Isa, um corpo árvore, banhando São Francisco. Se Isa estiver me ouvindo, esse poema é dedicado a Isa, que me contou nesses 14 quilômetros e não sei quantos minutos, que ela, na verdade, se banhava no Rio São Francisco, e ela
pescava peixe, arpoando peixe com o pai. E assim, eu ouvindo aquela mulher falar, aquela musicalidade, né, do seu sotaque, e aquela cabeleira toda ruiva, eu comecei a escrever um texto ali. Então, esse texto nasce dessa experiência, desse encontro, desse mais um meu trânsito, né, aqui protegido dentro de um carro. Uhum. Não, e é muito legal como você traz essas figuras, né, dessas experiências de, como você falou, dessas experiências de trânsito, né, como essas figuras se fazem presentes no livro, né? Porque quando eu li esse poema da Isa, eu logo me imaginei no Uber, porque Sim. eu converso bastante, assim, às vezes eu também não gosto de conversar, mas geralmente eu converso, eu ouço as histórias e eu lembrei muito dessa situação, Uhum. né? Então, como você traz essas figuras para dentro do seu livro, né? Então, também foi um poema que eu tinha marcado aqui. São aquelas figuras anônimas, né? Eu gosto muito, assim, dessas figuras anônimas que todos nós não percebemos no cotidiano. É o cobrador de ônibus, que nem existe mais, é o motorista do ônibus, é a caixa, é a menina que trabalha na caixa do supermercado, né? É o condutor de Uber. Eu falo isso por uma experiência vivida minha, né? Quando eu cheguei na França, eu fiz todos aqueles trabalhos que os estudantes fazem, né? Eu fui babysitter durante muitos anos, eu lembro até hoje de pessoas que se endereçavam a mim utilizando o ele e não o tu diretamente. E Uhum, eu também trabalhei como caixa de supermercado. E como caixa de supermercado, as pessoas não te olham no rosto. As pessoas só querem saber a quantia a ser paga. As uhum, pessoas ficam na frente, mas elas ficam naquele olhar vazio, naquele olhar vago. Então, assim, uhum, essa experiência do anonimato do cotidiano, eu tenho ainda muito forte nessa experiência. Então, assim, eu paro e converso. Bom dia, como vai? Eu dou a mão para as pessoas. As pessoas se uhum. assustam. Experimenta dar a mão. Hoje a gente não pode mais, né? Mas se você cumprimentar dando a mão para um caixa de supermercado, ele vai achar que você está querendo assaltá-lo. Né? Uhum. Então, assim, eu acho importante, e há muitos autores fazendo isso, trazendo esse anonimato, né, para os seus textos literários. Uhum, ótimo. Léo, só tenho a te agradecer. Estamos aqui no horário de terminar. É, poxa, eu te agradeço muito por essa conversa, acho que foi super rica. Que bom que você aceitou o nosso convite. Eu sei que já deve ser tarde aí onde você está. Você já deve São estar 20 para 1 da manhã aqui. deve estar cansada. Eu também te agradeço por isso, por você ter atendido a gente esse horário da live, da nossa live aqui. E só tenho a te agradecer, Thalita também está agradecendo. E é isso. Espero que logo a gente possa se ver presencialmente, né? E vamos ver como as coisas acontecem. Só tenho a te agradecer. O pessoal também aqui está dizendo que adorou a conversa. Tá bem. Eu agradeço a todos, desejo a todos um ótimo final de semana e um grande beijo para você, Liv, e para Thalita. E em breve a gente vai se ver, vai se abraçar de novo, vai dar boas risadas. Com certeza. Léo, vou encerrar aqui a live que vai ficar gravada no nosso perfil e o pessoal pode assistir novamente quem quiser. E fiquem aí atentos às nossas próximas atividades, tá bom? Tchau, Tá bom, Léo. então. Boa Tchau. noite. Boa noite para todo mundo. Tchau.